José Carlos Mariátegui, A Liberdade de Ensino, publicado originalmente em Mundial, Lima, 22 de maio de 1925. 1. A liberdade de ensino. Eis aqui outro programa ou outra fórmula que conta com muitas adesões e muitos consensos. Mas eis aqui também outra ideia sobre cujo valor prático convém meditar mais profundamente. A liberdade de ensino parece, à primeira vista, o desiderato ao qual devem tender todos os esforços renovadores. Mas o ideário dos homens que se propõem a transformar nossa América não se pode nutrir de ficções. Nada importa, na história, o valor abstrato de uma ideia. O que importa é seu valor concreto, sobretudo para nossa América, que tanto necessita de ideais concretos. Sobre a significação atual da liberdade de ensino, não nos faltam fatos instrutivos. Um dos mais consideráveis é, sem dúvida, a entusiasta adesão dada a este princípio pelos políticos católicos na Itália e na França. O Partido Popular Italiano sustentou-o com a mais substantiva de suas reivindicações. A Igreja Romana, sagaz e flexível em movimentos, apresenta-se como um dos maiores campeões da liberdade de ensino. A escola laica opõe a escola livre. Será que talvez, no ocaso do liberalismo, a Igreja Romana, defensora tradicional da autoridade e da hierarquia, torna-se, por sua vez, liberal? Não nos entregamos a sutis averiguações. A política da Igreja frente ao Estado demo-liberal ficou definida há muitos anos na célebre resposta de Veuillot ao maligno liberal que se assombrava de que um católico de ortodoxa e rígida estirpe se convertesse em defensor da liberdade herética. Abre aspas, em nome de teus princípios, declaro-a a você. Em nome dos meus, nego-a a você. Fecha aspas. De completo acordo com Veuillot, os católicos desta época não reclamam a liberdade de ensino a não ser onde têm de lutar contra o laicismo. Onde o ensino não é laico e sim católico, a Igreja ex-confessa categoricamente a escola livre. Naturalmente, este fato não desvaloriza em si a liberdade de ensino, mas nos ajuda a compreender o teor relativo e convencional desta fórmula, em cuja defesa coincidem por diversos caminhos os custódios hieráticos da tradição e não poucos cavaleiros andantes da utopia. Vejamos a sorte dos trabalhos desses renovadores. 2. A França oferece-nos, a este respeito, um caso interessante. Quem não sabe algo do movimento dos Compagnons da Universidade Nova? Este movimento nasceu nas trincheiras. Foi um fenômeno da desmobilização. Muitos universitários e professores, combatentes, sacudidos pela emoção da guerra e da vitória, voltaram da frente animados por um vigoroso afã de renovação. Sentiram-se destinados à construção da Universidade Nova. Buscaram inspiração e modelo nos Compagnons da França antiga, nos trabalhadores das catedrais da Idade Média. A Universidade Nova designava em seu espírito e em sua intenção o edifício de todo o ensino e de toda a escola. Os Compagnons propunham-se a reorganizar totalmente a educação pública e refazer integralmente na escola
a democracia francesa. A guerra os havia tornado heróicos e fortes. A guerra lhes havia dado vontade combativa e elan revolucionário. Abre aspas, é preciso, escreviam, reconstruir a casa desde as fundações ao telhado. Professores, não tenham ilusões. É preciso inovar tudo, unir e cimentar tudo. É preciso refazer as ideias, os programas, os métodos e o recrutamento. Vale mais nos ajudar do que nos opor à força da inércia. Ajudar-nos a organizar a nossa reforma do que nos impor vossa experiência. Vossa experiência, vossa tradição e vossa tradição morre com a Grande Guerra. Sejamos claros, não são os professores de 1900 os que farão a França de 1950. Fecha aspas. Como realizar esta reforma? A doutrina nova, respondiam os companheiros, abre aspas, quer uma instituição nova. Entre o Estado onipotente e centralizador, indiferente às vidas interiores, e os cidadãos impotentes, isolados, rancorosos, é necessário introduzir um termo intermediário, a associação, a organização corporativa. É necessário entre o Estado e o indivíduo a cooperação do ensino em todo o ensino primário, secundário, superior e profissional. A corporação deve estar em cada região, assim como entre a capital centralizada e abstrata e os departamentos, e outras que nos preparem as novas províncias. Ao lado de um parlamento político, que é um anacronismo, e de um sindicato revolucionário, que é uma incógnita, queremos criar poderes novos. Não queremos esse passado, nem tampouco esse futuro violentos. Não queremos que a vida se fixe em fórmulas políticas, nem se precipite em desencadeamentos instintivos. Queremos que se organize em corporações. Fecha aspas. Este programa dos campanhões, mesmo que proclamasse a falência do parlamento e defendesse a reorganização do ensino sobre uma base sindicalista, estava longe de ser um programa revolucionário. A uma análoga desqualificação do parlamento chegavam, sem esforço, não poucos homens do governo da Europa. Walter Rathenau, por exemplo, precisamente Rathenau, em seu esquema do novo Estado, colocava em discussão a necessidade de criar o Estado educador como um organismo distinto do Estado econômico e do Estado político. Os companheiros da Universidade Nova pareciam encontrar todo o mal no ensino, mas somente no ensino. Sua consciência dos problemas da França era demasiadamente geral, demasiadamente corporativa. Educados na escola da democracia, conservavam todas as suas superstições. Não haviam conseguido livrar-se de quase nenhum de seus preconceitos. Abre aspas, queremos um ensino democrático. O nosso, em realidade, não o era, ainda que se esforçasse muito por parecê-lo. Fecha aspas. Assim escreviam estes reformadores, evidentemente cheios de boas e sãs intenções, mas não menos evidentemente ingênuos quanto aos meios de traduzi-las em atos. Não averiguavam como, uma vez organizada a corporação do ensino, poderiam implementar seu programa. Compraziam-se em fazer esta constatação, abre aspas, o Estado fracassou em seu empenho de elaborá-lo e de centralizá-lo, não pedindo ao indivíduo senão sua obediência e submissão. Sua imensa empresa de gestão superou suas forças e suas capacidades, mas não cedeu em suas pretensões. Por isso, hoje, no lugar de agir como um estimulante, é com frequência um obstáculo,
e os interesses de cuja proteção se encarregou languidecem. Este é um fenômeno geral, fecha aspas. Aguardavam os campanhões uma voluntária abdicação do Estado em favor de seu sindicato? Acreditavam que o Estado, por amor à democracia pura, acabaria depositando em suas mãos o poder de reformar o ensino? A história, em todo caso, seguiu um curso muito diferente. As eleições da Vitória entregaram esse poder em 1919 aos políticos do Bloco Nacional, ébrios de chauvinismo e autoritarismo. E estes políticos, no governo, levaram absolutamente em conta os generosos planos dos fautores da Universidade Nova, acusados a priori por sua concomitância com as ideias de homens como Edouard Herriot e Fernand Buisson, caídos em desgraça na época. Sem consultar os simpáticos campanhões, Léon Bérard reformou o ensino secundário, não no sentido democrático que estes preconizavam, mas no sentido conservador, de acordo com os gostos da fauna reacionária e aristocrática. O Bloco Nacional já se preparava para passar a reforma do ensino fundamental quando os eleitores, cansados de seu domínio, decidiram tirá-los do governo. Mas tampouco as eleições do ano passado, de 1924, inauguraram a era democrática prevista pelos campanhões. Estas eleições levaram à presidência do gabinete um eminente normalista, um amigo da Universidade Nova, um partidário da Escola Única, mas o puseram diante de demasiados problemas urgentes. E Herriot não pôde dedicar muito tempo ao ensino. Revendo a Batalha dos Campanhões, Freinet escrevia há pouco numa revista francesa o seguinte, abre aspas, os companheiros da Universidade Nova não são uma força, ou seja, não são capazes de impor seus pontos de vista. E isto ocorre porque não puderam organizar a unidade do corpo de professores. Haviam estabelecido, em todos os seus detalhes, o plano da futura catedral, mas faltou aos campanhões saber que deviam edificar pedra sobre pedra, e não podia ser de outro modo, pois era em nome de princípios moribundos que se chamavam os trabalhadores à ação. Fecha aspas. 3. Na Alemanha, a Revolução criou uma situação favorável à reforma do ensino. Convidou os professores e os pedagogos, nos quais amadurecia desde antes da guerra uma consciência nova, especialmente quanto ao ensino elementar e pós-elementar, a ensaiar seus mais audaciosos ideais. A Revolução havia abatido o velho regime. Sobre suas ruínas iria elevar um edifício novo. Na educação, como em todos os campos, a renovação podia ser total. A Constituição de Weimar inspirou-se na mentalidade e na ideologia dos reformadores mais conspícuos da escola alemã. Estabeleceu a obrigatoriedade e gratuidade da educação popular até a idade de 18 anos. Proclamou o direito dos mais capazes à educação média e universitária. Admitiu o princípio da liberdade de ensino. Mas, nem mesmo em teoria, este princípio obteve aceitação plena em Weimar. A nova Constituição alemã demarcou com cuidado seus limites. Um comentarista deste capítulo da Carta de Weimar precisa, assim, esta limitação. Abre aspas, em realidade, o que assegura a Constituição nesta declaração do artigo 142 é que o Estado velará para que se garanta a todo cidadão e a toda criança uma educação que esteja de acordo com seus conceitos filosóficos e com sua religião, ou
que julguem necessária os pais e também para que os professores eduquem de acordo com sua ciência e consciência, sem romper esses mesmos conceitos particulares. Mas, assim mesmo, isto tem um limite, considerando que a Constituição ordena que em todas as escolas os esforços tendam a desenvolver, dentro do espírito de nacionalidade alemã e da reconciliação dos povos, a educação moral, os sentimentos cívicos, o valor pessoal e profissional. Vale dizer que há conceitos filosóficos cujo ensino não cabe dentro da Constituição, que ele fixa fins determinados e os fins marcados por esta disposição coagem a liberdade de ensino em grande medida. Fecha aspas, a reforma escolar alemã. Série de educação contemporânea. Por outro lado, é interessante constatar que as maiores inovações da reforma educacional alemã foram as efetuadas no ensino primário e complementar, a escola do trabalho, a comunidade escolar, etc. Neste setor, a vontade de renovação encontrou muitos colaboradores. E a reforma progrediu, sobretudo, como o assinala o livro que acabo de citar, na Saxônia, Turíngia e Hamburgo, ou seja, nos estados onde prevaleceu a influência política dos socialistas e comunistas. Na universidade persistiu o espírito do velho regime. Minorias enérgicas e valentes de professores e estudantes trataram de substituí-lo pelo espírito da nova Alemanha. Mas a universidade continuou sendo a cidadela da reação. A universidade e a república não conseguiram se entender. E não faltou quem declarasse indispensável para a saúde do regime republicano o fechamento temporário das universidades do Reich. Tudo isto, apesar do princípio da liberdade de ensino sancionado em Weimar. 4. A liberdade de ensino não é, portanto, senão uma ficção. É uma utopia que a história despeja. O Estado, qualquer que seja ele, não pode renunciar à direção e ao controle da educação pública. Por quê? Pela razão notória de que o Estado é o órgão da classe dominante. Tem, consequentemente, a função de conformar o ensino com as necessidades desta classe social. A escola do Estado educa a juventude contemporânea nos princípios da burguesia. As confissões religiosas adaptaram seu ensino aos mesmos princípios. Em todos os conflitos entre os interesses da classe dominante e o método ou nas ideias da educação pública, o Estado intervém para restabelecer o equilíbrio a favor daquela. Unicamente nos períodos em que os fins do Estado e da escola se concertam íntima e regularmente, é possível ter a ilusão de uma autonomia espiritual e intelectual, ao menos, do ensino. Os homens de vanguarda da América Hispânica não devem apaixonar-se por uma miragem, devem afundar a vista na realidade. Vão é todo esforço mental por conceber a escola apolítica, a escola neutra. A escola da ordem burguesa continuará sendo escola burguesa. A nova escola virá com a nova ordem. A prova mais cabal desta verdade nos oferece nossa época. A crise do ensino coincide universalmente com uma crise da política.